Em destaque no Panorama CBN, investidores do Banco Master começam a receber o dinheiro de volta. Maior SISU da história abre seleção para mais de 270 mil vagas. O adeus ao ex-ministro Raul Jungmann, que morreu aos 73 anos em Brasília. Eleições em Portugal, centro-esquerda e extrema-direita vão ao segundo turno. Tragédia na Espanha com descarrilamento de trem. E a reação da União Europeia após a ameaça de Trump. Panorama CBN. Oi, tudo bem? Eu sou Bianca Santos e esse é o Panorama CBN da manhã de segunda-feira, 19 de janeiro de 2026. Como é que foi de fim de semana? Tudo tranquilo? Espero que tenha sido. E vamos juntos para mais uma semana cheia de notícia. Você fica sabendo de tudo aqui no Panorama. Eu começo te contando que o Fundo Garantidor de Crédito começa a pagar hoje os investidores do Banco Master. Mais de 150 mil clientes já finalizaram todas as etapas do processo e estão aptos a receber o dinheiro até o limite de R$250 mil por CPF ou CNPJ. O prazo para o depósito em conta é de até 2 dias úteis. Em pouco mais de 24 horas após a abertura oficial do sistema, quase 370 mil pessoas solicitaram o ressarcimento no FGC. No total, cerca de 800 mil credores têm direito ao ressarcimento. Estão contemplados clientes do Banco Master, do Banco Master de Investimento e do Banco Let's Bank. O pedido de garantia deve ser feito exclusivamente pelo aplicativo oficial do FGC, no caso de pessoas físicas. Durante o fim de semana, foram registrados cerca de 9 mil pedidos por hora, ou 2 solicitações por segundo. O alto volume de acessos provocou instabilidade no sistema. Nossa reportagem conversou com o farmacêutico Anderson de Marche. Ele é um dos investidores prejudicados com a fraude bilionária que levou à liquidação do Banco Master. E ele falou que teve dificuldade para concluir o processo. Eu acessei agora de manhã o aplicativo do FGC, para requerer o ressarcimento do CDB que eu tinha do Banco Master, só que sequer eu consegui anexar a documentação. Ele, na hora de enviar a documentação, ele está apresentando muita instabilidade. O economista César Bergo lembrou que os valores devolvidos não foram corrigidos após a liquidação do Master. Em função da complexidade e quantidade de pessoas a serem ressarcidas, está demorando um pouco mais. Já tem mais de 60 dias que já foi, de alguma forma, iniciada a liquidação e até agora nenhum crédito foi feito. Normalmente, quem tinha até R$250 mil aplicados no fundo, no CDB ou em algum tipo de ativo do Banco Master, vai receber ressarcimento. A média desse ressarcimento deve ser por volta de R$25 mil. E, infelizmente, não tem nenhuma correção. É o valor nominal registrado no dia da liquidação. Bom, o FGC alertou para a existência de aplicativos falsos e de golpes pelo WhatsApp para tentar enganar os credores do Banco Master. O fundo reforçou que não entra em contato por telefone nem por mensagem para pedir senhas ou cobrar taxas para liberar o dinheiro. Autoridades e políticos lamentam a morte do ex-ministro Raul Jungmann. Ele estava internado no Hospital DF Star, em Brasília, e morreu neste domingo, aos 73 anos, em consequência de um câncer no pâncreas. Durante o governo Fernando Henrique Cardoso, Jungmann esteve à frente dos Ministérios do Desenvolvimento Agrário e de Políticas Fundiárias e foi presidente do IBAMA e do INCRA. Já na gestão de Michel Temer, ele comandou as pastas da Defesa e da Segurança Pública. Desde 2022, ele presidia o Instituto Brasileiro de Mineração, o IBRAM, entidade que representa o setor da mineração no país. Em nota, o IBRAM lamentou a morte de Jungmann e informou que o velório do ex-ministro ocorrerá em cerimônia reservada a familiares e amigos próximos. O Instituto destaca que ele comandou a entidade num momento decisivo e será lembrado pela competência, visão estratégica, capacidade de articulação e pelo legado de diálogo e ética. Apesar da doença, Raul Jungmann se mantinha ativo nas discussões sobre a exploração dos minerais críticos. Autoridades dos 3 poderes, governadores, parlamentares e lideranças políticas lamentaram a morte de Jungmann. Ele também foi deputado por 3 mandatos e era reconhecido pela capacidade de diálogo e pela atuação em momentos decisivos da vida institucional do país. Ele foi lembrado como uma referência republicana e democrática.
Começam hoje e vão até sexta-feira as inscrições para o Sistema de Seleção Unificada, o SISU. Segundo o Ministério da Educação, essa será a maior edição da história do SISU, com a oferta de 274 mil vagas por 136 instituições públicas de ensino superior de todas as regiões do país. O SISU é o programa do governo federal que seleciona estudantes para instituições públicas de ensino superior a partir do desempenho no Enem. Em 2026, o programa passará a aceitar as notas das 3 edições mais recentes do Enem, 2023, 2024 e 2025. E além de ter feito o Enem em uma das 3 edições mais recentes, o candidato precisa ter tirado nota acima de 0 na redação e ter ensino médio completo. A polícia de São Paulo investiga os assassinatos de 2 médicos baleados por um outro médico na frente de um restaurante em Alphaville, Barueri, na Grande São Paulo. O atirador foi preso em flagrante. Câmeras registraram o crime que aconteceu na sexta-feira. O caso é investigado por meio do inquérito policial na delegacia de Barueri. Há suspeita de que as mortes tenham sido motivadas por disputas de contratos na área da saúde. Os tiros foram disparados por Carlos Alberto Azevedo Filho, de 44 anos, que já havia sido preso por racismo e agressão em outra ocasião. A polícia diz que ele tem registro de colecionador, atirador e caçador, mas não tinha licença para andar armado. A defesa do médico disse que não vai se pronunciar. A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo informou que a autoridade policial prossegue com as diligências para esclarecer os fatos e afirma ainda que demais detalhes serão preservados para garantir a autonomia do trabalho policial. Os médicos Luiz Roberto Pellegrini Gomes, de 43 anos, e Vinícius dos Santos Oliveira, de 35 anos, chegaram a ser socorridos, mas morreram no pronto-socorro. Luiz Roberto foi velado e enterrado na cidade de Rafarde, no interior paulista, a cerca de 140 quilômetros da capital. Já Vinícius foi velado em Osasco. Ele deixa esposa e um filho de 1 ano e meio. No Rio de Janeiro, a polícia apreendeu o passaporte de uma turista argentina depois de um caso de racismo contra o funcionário de um bar em Ipanema, na Zona Sul. Agostina Paz, de 29 anos, também deve usar tornozeleira eletrônica. Depois de uma discussão no bar, ela deixou o local fazendo gestos de macaco. Em depoimento, ela classificou o caso como uma brincadeira. E no programa Big Brother Brasil, que acontece no Rio, o participante Pedro cometeu assédio contra a jovem Jordana. Depois de tentar beijar a moça sem consentimento numa despensa onde há menos câmeras, ele desistiu do programa. A jovem relatou que após os dois deixarem a despensa, o Pedro ficou parado, intimidando ela, conferindo se ela contaria para alguém. E as imagens mostram isso. No programa deste domingo, o apresentador Tadeu Schmidt disse que, caso Pedro não tivesse optado por apertar o botão, ele seria expulso da casa porque, segundo Tadeu, é algo inaceitável. As pessoas parecem que têm dificuldade de dar o nome certo para a coisa, né? Assédio é crime e que ele seja punido pelo crime que cometeu. Após um fim de semana quente e de pancadas de chuva em boa parte do país, essa semana útil nova começa com temporais se espalhando por todo o Brasil. A partir de hoje, a zona de convergência do Atlântico Sul deve se organizar novamente, levando temporais para a faixa central. O sistema tende a intensificar o canal de umidade que se estende do norte até o sudeste. E conforme a clima-tempo, ele deve durar até sexta-feira. Subiu para 521 o número de famílias atingidas pela cheia do Rio Acre, em Rio Branco. 10 delas precisaram deixar as casas. No total, 1.823 pessoas foram afetadas. Ontem, o nível do manancial atingiu 14 metros e 54 centímetros, acima da cota de transbordamento, que é de 14 metros. Os dados são da Defesa Civil Municipal. No noticiário internacional, eu falo aqui sobre as eleições em Portugal. Um socialista e um candidato de extrema-direita vão disputar o segundo turno no dia 8 de fevereiro. Ao contrário do que apontavam as pesquisas, o candidato de centro-esquerda, António José Seguro, foi o mais votado no primeiro turno, superando o ultradireitista André Ventura, que era apontado como favorito.
O socialista obteve 31% dos votos contra 23% do líder do partido radical Chega, uma sigla anti-imigração. Depois da divulgação dos resultados, Antônio José Seguro pediu o apoio dos humanistas e progressistas para derrotar o extremismo. Convido todos os democratas, todos os progressistas e todos os humanistas a juntarem-se a nós, para unidos derrotarmos o extremismo e derrotarmos quem semeia ódio e divisão entre os portugueses. Esta não é uma candidatura partidária, nem nunca será. É a casa de todos os democratas que, num momento difícil do nosso país, se unem para preservar o fundamental. Este é o momento de derrotarmos o medo e erguermos a esperança. A nossa vitória do dia 8 de fevereiro será a vitória de Portugal, a vitória de todos os portugueses que amam a liberdade e que amam a democracia. Em Portugal, o presidente não tem poderes executivos, mas pode ter um papel de árbitro em caso de crise, pois tem o direito de dissolver o parlamento para convocar eleições legislativas. O vencedor do segundo turno vai substituir o conservador Marcelo Rebelo de Sousa, eleito 2 vezes em primeiro turno. Essa é a primeira vez em 40 anos que a eleição presidencial em Portugal vai ao segundo turno. O presidente Lula deve decidir nesta semana se aceita o convite de Donald Trump para integrar o Conselho da Paz para a faixa de Gaza. O Conselho vai atuar na reconstrução do território e na formação de um novo governo após a guerra entre Israel e o grupo terrorista Hamas. Fontes do governo dizem que Lula está avaliando as implicações geopolíticas da adesão, especialmente para não legitimar uma iniciativa que possa rivalizar com a ONU e enfraquecer o Conselho de Segurança das Nações Unidas. Críticos apontam que o Estatuto do Conselho dá poderes excessivos a Trump. Diferentemente da ONU, onde o poder de veto é compartilhado entre 5 países, no Conselho da Paz o veto seria um privilégio exclusivo do presidente americano. Além disso, a adesão exige uma contribuição financeira de $1 bilhão no primeiro ano para quem deseja uma vaga permanente no Conselho da Paz. Para o professor de Direito Internacional e reitor da Universidade Católica de Brasília, Manuel Furriela, o convite é um sinal de prestígio para Lula, mas pode virar uma armadilha. Fazer parte de um fórum que não é da natureza do Brasil ser convidado é prestigioso no começo. O que eu acho é que é uma agenda perigosa, né? Como é que vai fazer parte o governo brasileiro, né, de organizar um conjunto de medidas de reconstrução com partes antagônicas à mesa? A questão dos palestinos, por exemplo, né? Então, é desafiador. Não estou dizendo que é para negar, que é para não aceitar, mas precisa entender em quais condições. Se for nessa ideia de ouvir diferentes para construir algo em conjunto representativo, acho que vale a pena realmente se cogitar e até mesmo participar. Agora, se for para seguir uma agenda americana pré-estabelecida, da qual o governo brasileiro não condiz, não imagina que faça parte, aí é uma armadilha. Entre os outros chefes de Estado convidados por Trump estão os líderes do Canadá, Índia, Vietnã, Grécia, Paraguai e Argentina. Os presidentes da Argentina, Javier Milei, e do Paraguai, Santiago Peña, já aceitaram o convite. O professor Vitélio Brustolin, que é da UF, Universidade Federal Fluminense, destacou que o Brasil precisa esclarecer o alcance do Conselho da Paz para a faixa de Gaza antes de tomar uma decisão. É importante que o Brasil esclareça o que é exatamente esse convite e qual seria o papel dos países convidados. O Brasil tem sim um papel importante a desempenhar nas relações internacionais, mas é importante que não faça parte de nenhum arranjo que enfraqueça as organizações internacionais já estabelecidas. Ainda no noticiário internacional, eu te conto que a União Europeia estuda impor tarifas de 93 bilhões de euros aos Estados Unidos em retaliação às ameaças do presidente Donald Trump aos aliados da OTAN que se opõem à anexação da Groenlândia. As medidas de retaliação estão sendo elaboradas para dar aos líderes europeus poder de barganha em reuniões cruciais com o presidente americano no Fórum Econômico Mundial em Davos, que acontece nesta semana na Suíça. De acordo com fontes envolvidas nas negociações,
Os europeus estão empenhados em encontrar um meio-termo que evite uma ruptura profunda na aliança militar ocidental, o que representaria uma ameaça existencial à segurança da Europa. A lista de tarifas foi elaborada no ano passado, mas suspensa até 6 de fevereiro para evitar uma guerra comercial em grande escala. A relação de sobretaxas voltou a ser discutida neste domingo durante uma reunião de emergência com os 27 embaixadores da União Europeia em Bruxelas. Foi discutido também no encontro o chamado instrumento anticoerção, que pode limitar o acesso de empresas americanas ao mercado interno. No sábado, Donald Trump ameaçou impor tarifas de até 25% sobre produtos da Dinamarca, Noruega, Suécia, França, Alemanha, Reino Unido, Países Baixos e Finlândia, que enviaram tropas para a Groenlândia. O líder americano estará no Fórum de Davos na quarta e na quinta-feira e deverá conversar com líderes europeus, incluindo a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. Em postagem nas redes sociais, ela reforçou o compromisso em defender a soberania da Groenlândia e da Dinamarca. Na Guatemala, a violência eclodiu em diferentes partes neste domingo após um motim simultâneo em presídios. Integrantes de uma gangue considerada grupo terrorista pelo governo local fizeram ataques em escala a policiais pelo país e 7 agentes morreram. O governo decidiu cancelar aulas e colocar o exército nas ruas. A escalada foi uma reação dos bandidos após forças de segurança recuperarem o controle de uma das prisões que haviam sido tomadas pelos detentos no sábado. Tragédia na Espanha, 39 pessoas morreram e outras 100 ficaram feridas após 2 trens de alta velocidade descarrilarem em Adamuz, perto de Córdoba, neste domingo. O acidente levou à suspensão do serviço ferroviário de alta velocidade entre Madrid e Andaluzia. Segundo autoridades, todos os sobreviventes foram resgatados. Essa tragédia aconteceu após o trem sair de Córdoba com destino a Madrid. Ele invadiu a via de outro trem que seguia na direção oposta, da Renfe, empurrando o veículo para fora dos trilhos. O trem levava mais de 300 passageiros e o da Renfe cerca de 100. Entre os mortos está o maquinista de um dos trens, que fazia o percurso de Madrid a Huelva, segundo informou a emissora estatal Televisión Espanhola. Moradores da cidade, que tem cerca de 5 mil habitantes, ajudaram a montar um centro de acolhimento para os passageiros, levando comida e cobertores. Incêndios que atingem o sul do Chile já deixaram 16 mortos e mais de 50 mil desalojados. As autoridades chilenas atualizaram o número de vítimas após o avanço das chamas. O presidente Gabriel Boric anunciou o estado de catástrofe em 2 regiões do sul do país pelos incêndios florestais. No futebol, Corinthians e São Paulo empataram por 1-1 na terceira rodada do Campeonato Paulista. O jogo entre Guarani e Santos também terminou em 1-1. O Bragantino goleou o Botafogo de Ribeirão Preto por 5-0 e manteve a liderança do campeonato. No Carioca, o Sampaio Corrêa derrotou o Botafogo por 2-1 e o Vasco empatou em 0-0 com o Nova Iguaçu. No sábado, o Flamengo perdeu por 3-0 do Volta Redonda e ocupa a lanterna da tabela. O rubro-negro somou apenas 1 ponto em 3 rodadas. No Campeonato Mineiro, o Atlético empatou em 0-0 com Tombense e o América empatou em 1-1 com o Itabirito. No Rio Grande do Sul, o Ipiranga venceu o Internacional por 2-1 e o Caxias goleou o Guarani de Bagé por 4-1. Na Copa São Paulo de Futebol Júnior serão definidas hoje as últimas 2 vagas das semifinais. O São Paulo enfrenta o Botafogo e o Palmeiras joga contra o Ibrachina. A outra semifinal já está definida. O Grêmio venceu o Ceará por 3-0 e vai enfrentar o Cruzeiro, que eliminou o Guanabara City pelo mesmo placar. Em Melbourne, o tenista João Fonseca estreia hoje no Australian Open contra o americano Elliot Exposure. Recentemente, o brasileiro desistiu de disputar outros 2 torneios para cuidar de uma lesão nas costas. E ponto final no Panorama CBN da manhã de hoje. No time, eu, Bianca Santos, nosso DJ Laerte Afonso e o nosso editor Edmilson Fernandes. Você também faz parte desse timaço, né?
Fala comigo, fica à vontade para debater os assuntos, sugerir notícia ou pedir música para o nosso sextou musical. Temos isso. Manda lá mensagem no Instagram, biancasantos.bia, ou então por e-mail, bianca.santos@cbn.com.br. E lembre-se que tem o Panorama CBN da Noite, com Leandro Gouveia. 2 edições, para você ficar por dentro de tudo que acontece no Brasil e no mundo. Um beijo, obrigada e até amanhã. Panorama CBN. As principais notícias do dia em menos de meia hora.